Peraí. Gente, tive que respirar fundo para poder começar a fazer esse vídeo. Pois é, você não nasceu para fazer sua mãe feliz. Que assunto delicado. Vem comigo e vamos concluir esse vídeo. Ai, gente, tal assunto difícil, esse tal do amor de mãe, né? Pois é, por que será? Porque a gente idealiza as nossas mães de um jeito que a gente não idealiza amor nenhum. O amor das nossas mães é uma coisa imaculada, sagrada, divina, que a gente acha que nenhum amor é igual. Então, quando a gente não consegue humanizar esse amor, a gente não consegue romper com esse ciclo de querer fazer e querer ser responsável por esse relacionamento, assim, digamos, perfeito. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ir para a vida quando essas relações com as mães, e aqui eu tô colocando num recorte, né, de pessoas que têm uma relação de dependência com as mães, né, porque existem muitas outras dinâmicas onde a relação com a mãe é uma relação já totalmente independente, né, pessoas que conseguiram desgarrar da mãe, ou então pessoas que não tiveram contato com a mãe, pessoas que têm uma relação já muito distante da mãe. Aqui eu tô falando de um recorte de pessoas que têm uma relação de muita dependência, né? E quando tem dependência, tem também muita idealização. Essas pessoas não conseguem, de fato, irem pra vida. E isso é uma coisa que traz um impacto, assim, muito negativo pra vida dessas pessoas. Porque se você idealiza a sua mãe, é porque você não consegue enxergar a sua mãe como um ser humano que é limitado, que é imperfeito, que é como você. Você também é um ser humano limitado, você também é um ser humano imperfeito. E isso vai contra a natureza da vida, porque você, como filho, né, você precisa ir para a vida. E quando você não consegue fazer isso, é porque é como se sua mãe estivesse aqui e você estivesse olhando para sua mãe. E isso não faz parte do fluxo da vida. Se a sua mãe tá aqui, a vida, ela continua. Você tem que olhar para a vida ela tá seguindo. Então você tem que olhar para a vida e passar essa vida adiante. A gente não tem que ficar olhando para nossa mãe, a gente tem que olhar para a vida e seguir para essa vida. Então é muito contra a natureza a gente ficar querendo fazer a nossa mãe feliz o tempo todo, porque se a gente quer fazer a nossa mãe feliz o tempo todo, a gente não vai caminhar, a gente não vai seguir o fluxo natural da vida. Então, quando a nossa mãe, ela também tem uma relação de dependência, né, com o filho, isso também é uma dinâmica adoecida, né? Então, é mãe e filho numa dinâmica adoecida. E quem que vai ser responsável para poder quebrar esse ciclo? É o filho, né, gente? Não vai ser a mãe. A mãe, ela já tá ali numa dinâmica distorcida, ela não vai conseguir se libertar disso, né? Muito provavelmente ela vai continuar nessa dinâmica, ela não vai ter força para poder sair disso. Então, o responsável por sair dessa dinâmica, para poder olhar para si mesmo, para poder ter autoconhecimento, para poder fazer uma terapia, para poder buscar ajuda, é o filho, né? Então, se você tá vendo esse vídeo, se você tem uma dinâmica assim com a sua mãe, é você, querido. É você, querida, que vai quebrar esse ciclo e que vai ouvir essa verdade, né? Não é sua responsabilidade fazer a sua mãe feliz. A sua mãe fez as escolhas dela, a sua mãe vai pagar o preço pelas escolhas dela e você vai fazer as suas escolhas e vai pagar o preço pelas suas escolhas, porque é assim para todo mundo. A gente faz as nossas escolhas e vive as consequências das nossas escolhas. Ninguém nessa vida está livre disso. Todos nós fazemos parte desse mundo, né? Fazemos parte desse grande mistério que é a vida e todo mundo vai pagar o preço pelas escolhas que faz. Então, né, quando a gente consegue sair dessa dinâmica adoecida, a gente sai desse ciclo, né, de querer fazer a nossa mãe feliz o tempo todo e a gente vai pra vida, a gente consegue sair de uma dinâmica adoecida e isso também ajuda muito essa mãe a, de repente, ter um repertório
reservatório interior mais nutrido, porque você sai desse lugar aonde você é tudo que ela tem. Então, de alguma maneira, ela também precisa buscar outras fontes, né? Ela precisa buscar outras fontes de acolhimento, ela precisa buscar outras fontes de nutrição, e você também, né? Porque o ciclo da vida, ele precisa ser seguido. A natureza da vida, ela precisa ser seguida. E não é sua obrigação ser a única fonte de nutrição da sua mãe. Então, é importantíssimo, gente, que o fluxo da vida, ele seja seguido. E a natureza, ela é implacável, né? Quando a gente quer brigar com a natureza, quando a gente não quer respeitar o ciclo da vida, de alguma maneira, isso chega logo adiante. Então, ela cobra, isso se somatiza de alguma forma e gera ressentimentos, né? Gera mágoas que depois a própria relação vai cobrar e vai ficar adoecida entre vocês, porque não tem jeito. É assim que é. Por mais que seja duro fazer isso, a gente respeitando a ordem das coisas, né? E a natureza das coisas e seguindo o fluxo da vida é muito mais saudável para todo mundo. Então, respeite isso como um carinho, como um cuidado com a relação de vocês e não como uma coisa ruim, um sofrimento, porque não é. Na verdade, todos se beneficiam quando o fluxo da vida é respeitado. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo curto, mas foi um vídeo que trata de uma profundidade, assim, de uma relação que é muito delicada e muito profunda, e todo mundo tem mãe, e elas merecem todo o nosso amor, mas da forma saudável e correta. Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo.